Muito tem se falado sobre o Twitter nos últimos dias. A mais recente confusão é que o Elon Musk, o novo dono, fechou os escritórios do Twitter até a próxima semana. Mas isso começou há um tempão, lá no começo do ano, lá no início de 2022. E eu queria resgatar isso para dizer algumas coisas sobre essa plataforma e alguns endereçamentos que a gente pode tirar disso para o futuro. Pois bem, lá no começo do ano, o Elon Musk fez uma jogada, a gente está imaginando hoje, né, quem está observando isso desde aquele momento, que parecia ser um blefe. Ele fez uma oferta para comprar a plataforma, claro, ele tinha o apoio do Jack Dorsey na época, né, o Jack Dorsey chegou a validar e falar que o Elon Musk seria a única pessoa capaz de dar um futuro bacana para o Twitter e tal, e ele fez uma oferta meio galhofosa, uma coisa assim, uma coisa na galhofa, mas que pegou. E aí ele acabou tendo que assumir o controle, então passaram-se os meses, ficaram meses de bastante apreensão, porque ficou naquele vai e volta, né, de ele vai ou não vai. Passaram-se os meses, em outubro, final de outubro, ele assumiu o controle da plataforma. Pois bem, isso foi no começo do ano, né? Essa coisa meio parecia uma jogada, um blefe, e ele acabou tendo que assumir o controle da plataforma agora, se aproximando do final do ano. E isso já está mostrando uma série de consequências. A primeira delas foi uma demissão enorme de funcionários do Twitter. E engraçado que isso já ensejou uma coisa que jogou um balde de água fria em mim, porque lá no começo do ano, lá em abril, maio, quando foi anunciada essa compra, eu fiquei esperançoso porque foi anunciado que o Elon Musk tinha planos de implementar uma validação individual para cada usuário no Twitter. E, embora muita gente tenha reclamado, eu entendo que essa postura pode ser interessante para evitar a disseminação de desinformação na rede. Por quê? Porque fica mais fácil, não quer dizer que do jeito que é hoje seja impossível de fazer isso, só é mais difícil. Mas fica mais fácil você chegar até a pessoa que cometeu algum ato, algum discurso de ódio, publicou discurso de ódio, ou publicou alguma ofensa, alguma coisa nas plataformas. Embora hoje seja possível fazer isso, com usuários individualmente validados, isso fica mais fácil. Então, na minha visão, isso poderia proporcionar uma elevação do nível de discurso na plataforma. É óbvio que isso precisa ser muito bem operacionalizado, porque é necessário proteger a privacidade das pessoas e etc. Eu imaginava, né, na minha inocência, que isso poderia ser possível acontecer no Twitter, mas não foi o que aconteceu. Logo de cara, como eu falei agora há pouco, o Elon Musk já demitiu boa parte da força de trabalho do Twitter, inclusive boa parte da equipe que cuidaria dessa história da validação e principalmente do monitoramento e de retirada de discurso de ódio da plataforma. Então isso aí já acendeu uma baita luz vermelha. E na sequência ele vem fazendo uma série de alterações na empresa, especialmente relacionadas às políticas com os funcionários, que são muito ruins. Para quem não sabe, o meu estrito senso, né, o mestrado e o doutorado são na administração, apesar de eu trabalhar com comunicação. E quando a gente estuda administração, a gente aprende um pouco sobre cultura e aprende um pouco sobre gestão, a gente vê que o que ele está fazendo é exatamente o oposto do que a gente vê na literatura. Ele chega impondo uma cultura que não é a cultura da empresa, impondo um jeito de operar que não é o jeito de operar da empresa. Isso tem sempre consequências muito ruins, né? Ele já cria uma lógica de medo nos funcionários com essa instabilidade, essa possibilidade de demissão iminente. Isso é uma coisa que cria um clima
clima dentro da organização muito ruim, né? O Twitter, do jeito que ele trata a coisa da saúde financeira da instituição, da empresa, deixa entender que ela está na bancarrota, e não é bem assim, ela não está insolvente completamente, ela já operou no lucro em alguns períodos passados, então assim, ele coloca a coisa de modo a deixar para as pessoas, principalmente os funcionários e, claro, os anunciantes, que o negócio ali não vai bem, e isso é ruim, e isso é perigoso. Pois bem, não satisfeito com isso, a mais recente sequência de ações dele foi demitir funcionários que discordaram dele pelo Twitter. Então, ele falava uma coisa, porque ele é muito de não censurar os seus próprios dedos na hora de twittar, então ele twita o que ele quer, e aí ele ouviu o que ele não quis, ou ele leu o que ele não quis, e aí o funcionário o contestou, né, porque ele falou uma besteira, e a sequência foi que esse funcionário foi demitido. De novo, isso reforça uma cultura muito ruim. Imagina você tendo que ficar filtrando tudo que você fala, porque qualquer coisa que você falar, o seu chefe pode te mandar embora na sequência. Isso cria um clima muito ruim com o funcionário. Funcionário nenhum gosta disso. E a mais recente, né, desses últimos 2 dias, né, hoje, sexta-feira, aqui dia 18 de novembro, desses últimos 2 dias, desde o dia 16, ele colocou uma espécie não, né, ele colocou um formulário do Google para os funcionários responderem sim ou não, se desejam trabalhar mais horas, se desejam ter as suas horas de trabalho estendidas e etc, e implícito aí, sem nenhum benefício extra e tudo mais, ou se eles não desejam fazer isso. E quem clicasse no não já receberia o seu acerto, seria desligado. Obviamente que isso daí, para o resto da força de trabalho que fica na empresa, imagina só, você vê metade da força de trabalho da empresa em que você atua ser mandado embora. E aí você recebe uma mensagem dessa, com sim, eu quero trabalhar muito mais e não ganhar mais nada por isso, ou não. Se você marca o sim, você está assinando, passando recibo de que você quer ser mais explorado ainda. Então, o que está se conversando aí nas entrelinhas é que uma boa quantidade dos funcionários disse que não obrigado, e aí ele se viu numa sinuca, porque agora ele perde mais gente do que ele estava imaginando, né? Então, parecia de novo, né? Essa jogada, esse jeito de fazer gestão, que é meio na chantagem, meio na galhofa e meio na criação de uma cultura do medo, que é por isso que eu recuperei, né, a história desde a oferta, que foi feita sim, a oferta inicial, né, de compra da plataforma. Isso cria um clima horrível, tanto para funcionários e importantíssimo para o Twitter nesse momento, nesse modelo de negócios que o Twitter tem, para os anunciantes. Então, perceba como que isso pode ser ruim. Os funcionários trabalhando nesse clima de medo, nessa incerteza do que vai acontecer nas próximas horas, vai que esse cara cisma de mandar todo mundo embora, o que será que vai acontecer, e por aí vai. Então, a gente vê os funcionários falando não no formulário e ele decidindo em função, parece que em função disso, fechar os escritórios até a semana que vem. Obviamente, muita coisa deve estar acontecendo lá agora que a gente não sabe, mas há de se ressaltar uma coisa importantíssima. Domingo começa a Copa do Mundo e é um período que tem muita demanda da plataforma Twitter. Em 2014 já foi assim, em 2018, muita gente tweetando sobre os jogos, o que está acontecendo, e não só isso, né? A gente tem esses andamentos aqui no Brasil, pós-eleições, novo mandato do Lula, a gente tem um monte de coisas acontecendo em vários lugares do mundo, acabamos de ter eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos, então a gente tem um monte de coisas acontecendo que deixar os funcionários fora disso, ainda mais, olha que coisa idiosincrática, né? Ele fecha os escritórios e um pouco antes ele havia determinado, né, numa das suas determinações autocráticas, que
a força de trabalho deveria ser toda presencial, todo mundo tinha que trabalhar presencialmente, não interessa o que tinha acontecido antes, né? Porque anteriormente o CEO tinha estabelecido que as pessoas poderiam trabalhar de casa indefinidamente. Então veja que confuso que fica e que cenário estranho que se constrói para os anunciantes. Então o Twitter está enfrentando uma sinuca de bico muito complicada, muito em virtude da forma que esse Elon Musk está tratando a questão, está fazendo a gestão dessa empresa. Eu acho que a descendência da relevância do Twitter é inevitável. E isso me leva a uma coisa muito interessante, que é um texto do The Atlantic que está falando que a mídia social está caminhando para o fim da era da mídia social. É claro que o texto tem um título provocador e o conteúdo não é necessariamente assim, ou pelo menos eu gosto de lê-lo não dessa forma, porque eu não acredito que seja esse o caso. E a gente vê isso justamente numa coisa interessante que é como que a plataforma Mastodon está ascendendo em função desse problema que a gente vê no Twitter, né, dessa incerteza. Em primeiro lugar, muitos usuários indo para o Mastodon. E, em segundo lugar, uma coisa importante que é a suspensão das atividades publicitárias no Twitter por muitas marcas. Então isso cria um ambiente de instabilidade, mas eu entendo que o Twitter não resume mídia social, bem como o Instagram não resume mídia social, bem como o Facebook não resume mídia social. Então, eu não entendo que vai ser um fim da era da mídia social. Talvez com a ascensão do Mastodon, e aí vale daqui a pouquinho fazer uma outra reflexão sobre o Mastodon, que eu recomendo muito que todos experimentem e passem a usar o Mastodon, o fim de uma lógica centralizada em plataformas únicas de mídia social, como, por exemplo, para trabalhar conteúdo com fotos vai ter que ser o Instagram, para trabalhar conteúdo em vídeo é o YouTube. Eu acho que a história de termos esse tipo de publicação que era particular do Twitter na plataforma Twitter, eu acho que isso sim está com os dias contados. Eu acho que a gente percebe que as pessoas não vão abandonar mídia social, haja visto a movimentação que tem sido feita rumo ao Mastodon, e eu vejo uma nova configuração, porque o Mastodon, por exemplo, funciona numa outra lógica, mas já está dando aqui bastante tempo, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Vamos falar de Mastodon no próximo vídeo. Mas enfim, o que você acha que vai acontecer com o Twitter? Eu acho que ele entrou numa descendente que vai ser difícil se recuperar. Então, anunciantes suspendendo, anunciantes não acreditando, a entrega do Twitter nunca foi muito boa. Eu posso deixar aqui nos comentários, ou na descrição, melhor dizendo, desse vídeo, o link para um trabalho que eu fiz em 2018, que já mostrava que o Twitter não entrega bem. É óbvio que determinados tipos de postagem, determinados tipos de perfil, a gente vai ver uma entrega enorme, ótima no Twitter, mas normalmente o Twitter não entrega bem. O que é entregar bem? A sua audiência potencial, o número de seus seguidores, não ser nem perto do seu número real de impressões das suas mensagens publicadas. E isso é uma coisa que é muito ruim para o anunciante, né? Ou para empresas que queiram participar das conversas no Twitter. Então eu vou deixar na descrição um link para um trabalho nesse sentido. Entendo que a gente está vendo uma descendente do Twitter. Não acho que vai acabar a mídia social, como lá o texto do The Atlantic fala, que também vai estar o link aqui na descrição. Mas acho que vamos ter uma outra configuração, né? O Twitter perdeu, mané, não há mola.